A austeridade em debate aqui no Jornal de Negócios a propósito de Bruxelas, que quer mais cortes para a redução dos déficits dos países Estados-membros. Eu acho que essa é de facto uma das notícias que marca, embora depois, digamos, a crise que Bruxelas, as exigências de Bruxelas transmitem-se depois, transformam-se, são traduzíveis no cotidiano. E, portanto, penso que no conjunto das notícias hoje, é no Jornal de Negócios, na página 6 e 7, está um debate curioso para vermos como é que os economistas... Com argumentos opostos, não é? Exato, o Paul Krugman e o Alesina, mas eu fazia uma incidência sobre o Krugman, que diz que os cortes no déficit deviam ser adiados até os países saírem da armadilha da liquidez. Ou seja, eu acho que isto não se esgota tudo na questão da economia, ou seja, o estado a que chegamos, e no caso português, gostava de dizer isto. Eu lembro uma frase do Almada Negreiros que me tem acompanhado nos últimos dias, que é não te metas na vida dos outros se não queres lá ficar. Eu acho que 36 anos depois do 25 de Abril, o que eu acho que nós estamos a precisar é todas estas coisas de que as notícias hoje dão relato, como iremos ver, têm um déficit de nós... Estamos cada vez mais virados para a nossa vidinha, para o bem bom da nossa pantofinha. Devíamos cada vez mais meter-nos na vida dos outros, para acrescentar mais vida de todos. Mas neste sentido, não pelos piores motivos. E aqui passaríamos, enfim, alguma dimensão mediática também naquilo que ela tem contribuído, seja na forma como noticia as notícias, seja a questão dos espetáculos, os show-offs. A questão da intromissão na vida privada. Exato. Mas, portanto, são consequências. Se calhar cedemos. E, portanto, eu acho que, de facto, o que havia que reverter era preocupar-nos cada vez mais com a vida de cada um, neste sentido, para que assim, aquele princípio, cada um segundo as suas necessidades. E, portanto, eu acho que estes sem ter lido na exaustão e sem ser economista, mas interessa-me reter os princípios. Portanto, eu acho que tudo isso depois eliminará esta questão dos hospitais que violam os tempos de espera. O resto que está no Jornal Público, não é? No Jornal Público, o corte na comida dos doentes que vem no Correio da Manhã. Depois também se calhar podíamos perceber o que diz o Jorge Miranda sobre que os portugueses têm direito a não pagar impostos retroativos, não sei, quer dizer, isto depois já, não é? As coisas depois como que se desconjuntam e portanto, até se quisermos a questão das SCUT, SCUT que apareceram no início, independentemente de discutir agora o modelo delas, mas na minha região, há 23, não há ali alternativas, de facto foi um grande meio que hoje possibilita que as pessoas melhor comuniquem entre si e melhor possam fazer sair os seus produtos. E é uma forma, como dizem alguns, do governo arranjar dinheiro à pressa, digamos assim, colocando portagens nas SCUT quando há, em alguns casos, poucas alternativas, ou mesmo nenhumas. Pois, exatamente, portanto, mas toda esta questão deriva, de facto, da forma como nós estamos virados muito para nós próprios. Eu acho também a própria política precisa aqui esta coisa da teoria não bater com a prática, enquanto isto não... Há uma nova forma. Eu acho que há novos valores também a ter que introduzir na política. Senão depois é evidente que os governos, e eu estou um pouco à vontade neste sentido, porque o que eu sabe digo bem aqui, do que fala, pela sua atividade, também não é? Acho que, independentemente de ser o meu cargo, eu sou assessor da imprensa, portanto não sou um deputado, os deputados são as pessoas que foram eleitas para, digamos, para as decisões, mas compete ao back-office, portanto à retaguarda, a nós, alertar também quem de direito para não sermos depois surpreendidos no dia das eleições. Eu acho que é preferível agora, enquanto ainda há tempo, perceber porque é que de facto as pessoas... Eu temo muito que, por exemplo... E acha que é isso que causa um divórcio, um distanciamento entre a classe política e os eleitores? Acho, embora a maior parte dos nossos políticos, dos nossos deputados, são os próprios oriundos da classe que os elege, todos nós, os cidadãos, e, portanto, eu acho que a política não devia esgotar-se no dia das eleições, portanto, mas isto tem a ver com uma afirmação de uma nova política, quer dizer, de uma nova prática política, e até, se calhar, a introdução de novos valores. Que deve ser assente em quê, na sua opinião, António? Uma política de verdade, Quer dizer, a questão da política de verdade, ela tem que ser aferida no contacto com as pessoas, digamos. Eu sei que muitas vezes há uma tendência para a questão do populismo e há receios de todos os excessos, mas eu prefiro esses excessos de quem vai ter com as pessoas, de quem lhes disse, vamos fazer isto. Ou então, até para se poder perceber, como agora em crise, se tivermos as pessoas com total informação, com o máximo de informação, também teremos melhor a adesão delas para as dificuldades. E eu acho que, digo isto com alguma pena, mas também com toda a liberdade de pensamento que existe no meu partido. Quer dizer, eu tenho algumas dúvidas se estaremos a fazer
todo o possível no que diz respeito, por exemplo, à questão da carga fiscal. Acho que há aí quem mais tem... Como é que olha precisamente para essas declarações de Jorge Miranda, que vêm de resto no Jornal I, que diz que os portugueses têm o direito de não pagar impostos. Como é que olha para estas declarações deste constitucionalista? Não são simpáticas, questionam-nos, mas eu prefiro perder agora algum tempo a questionar o alcance delas, do que depois de ser confrontado no dia das eleições com um mau resultado. E depois então vêm umas pessoas dizendo, nós bem avisamos. Acha que em matéria de impostos houve de facto a falta de coragem e de verdade em dizer que de facto quando o Governo dizia não vamos aumentar os impostos e depois à conta da crise os aumentos acabam por ser inevitáveis? Fomos todos surpreendidos. Algumas teorias dizem que já havia informação, digamos que suficiente. Mas acha mesmo que o mundo mudou em 15 dias? Pois, para isso que eu digo, a questão que se me coloca é se estaremos a fazer tudo o possível, se teremos já descoberto todo o manancial de medidas. Repara o que diz aqui o Krugman, toda a gente tem em atenção, quer dizer, se estaremos a fazer tudo o possível para, segundo o tal princípio, a cada um segundo as suas necessidades, mas também há nitidamente classes entre nós que estão a ser mais penalizadas e isto, a realidade está aí, só quem não anda na rua não vê. Portanto, acha que os sacrifícios não estão a ser verdadeiramente repartidos? Eu quero acreditar que sim, e acho que para o meu partido, que eu acho que ainda está a tempo de corrigir alguma rota, é preferível, se calhar, o sacrifício de ser penalizado por alguns daqueles setores da sociedade que, enfim, estão em melhores condições e que... Está a falar da banca? Poderiam estar a fazer mais? Provavelmente. Não é muito simpático. Eu sei que, digamos, o que estou a dizer não é nada de outro mundo. Quer dizer, eu prefiro olhar olhos nos olhos e acho que foi com essa base que o PS avançou para as eleições e também acho que ainda está a tempo de corrigir. Acho que são algumas pequenas, se calhar, alguns pequenos ajustamentos. E Portugal, passando por outra notícia que também está, obviamente, na imprensa desta manhã, Portugal, em termos da seleção e da prestação no Mundial, ainda está a tempo de corrigir o empate de ontem com a Costa do Marfim. Vamos dar ao mesmo. Por exemplo, a seleção, para mim, eu gosto imenso de futebol. Viu o jogo, António? Vi o jogo, mas estive num sítio onde estava pouca gente. E este pouca trouxe-me à memória... a pouca seleção que tivemos. Porquê? Não sei, a hora do jogo também não ajudou, António, é verdade, não é? 3 da tarde. Sim, mas mesmo assim houve aí alguns nichos. Mas repare, se calhar os nossos amigos futebolistas, e digo isto com alguma mágoa, eu na rua, depois gosto muito de andar na rua e ouvir as pessoas. Houve um senhor à saída ali da zona do Chiado, onde vi, que dizia mas tu não jogavas nos amadores por uma Sandes. Tu não jogavas nos amadores por uma Sandes. Se calhar os nossos jogadores hoje em dia estão um pouco, se calhar, preocupados, ou não estão tão preocupados com o sentido de seleção, de conjunto, porque vive cada um no deslumbramento do seu próprio estatuto milionário. Eu não estou a questionar que os jogadores não devam ganhar, mas percebe, portanto, isto depois perpassa para a sociedade toda. E depois assim, há mais vida para além do futebol. Mas eu gosto de futebol e acho que é bom e que o futebol pode ser uma alavanca. Pode, de resto. Agora, e acha também que falta de ambição, de alguma forma? Falamos aqui da questão da forma como nós portugueses encaramos a vida e o mundo. Houve, de facto, falta de ambição pelo que vimos ao longo de 90 minutos? Com muito respeito, quer dizer, por exemplo, o que o Scolari tinha em excesso, eu não sou nenhum especialista em futebol, apanhou-me de surpresa, mas o que o Scolari tinha em excesso de ânimo, de entusiasmo, de paixão que nutria. O Carlos Queiroz encontra sempre umas explicações rebuscadas. Depois vem o Deco, como é evidente, e também lá, eu prefiro que o Deco diga o que está a dizer agora. Mas não acha que isso causa algum mal-estar, digamos assim, quando um jogador vem publicamente dizer... E não é pior continuarmos a empatar uma espécie desta empata, que é, eu acho que esta seleção é uma seleção, salvo devido respeito, de empatas, portanto, constantes empates. Talvez com este espicaçar, esta crítica, lá está, o próprio Deco a assumir no interior da seleção, se calhar não foi capaz de conter mais. Ele já se retratou hoje, disse que foi um bocadinho quente, que não queria questionar o trabalho do selecionador. Mais. Quer dizer, o problema mesmo do poder é assim, eu acho que o poder não devia ver na crítica uma espécie de diminuição de poder, antes uma partilha. Porque depois no dia das eleições, aí de facto somos confrontados pela realidade, e então se nós a prevenirmos antes.
E para fechar, António, vamos fechar com uma notícia positiva, porque fazem de facto muita falta. Precisamos de algum otimismo e de boas notícias, que vem no Jornal de Notícias apenas há alguns segundos, António, para fazer essa referência. Eu venho do mundo dos média e ao mundo dos média que vou regressar, e acho de facto que os jornais podem ter um grande papel. Os voluntários em Setúbal que estão a combater a fome, 38 famílias na Bela Vista. Aqui está o reproduzir estas notícias, que tão pouco espacinho tem, vem ali numa página escondida, mas é uma função importante dos média e, portanto, pode ajudar-nos a todos a descobrir também outras formas de descobrir como sair desta crise. E eu acho que ela tem solução. Conseguimos fazer coisas de facto muito boas. Eu acho que sim. António Colasso, muito obrigado.